Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje, dentro dos capítulos de UTI, nós vamos conversar sobre um tema fundamental, tanto para a prova como para o dia a dia, que são os distúrbios do equilíbrio ácido-básico. Então, para todo mundo que faz UTI, isso aqui é rotina do dia a dia. E todas as descompensações, esse exame que avalia o equilíbrio ácido-básico, né, que é a gasometria, acaba sendo parte do kit de exame de análises clínicas que é feito no paciente. Então, vamos lá. Primeiro, no nosso organismo existem várias vias que acabam produzindo ácidos, ok? Então, nós sabemos que dentro da homeostase, né, que é o equilíbrio do nosso organismo, o pH do sangue tem que ficar estável, né? Daqui a pouco a gente vai pôr aqui os valores, mas ele tem um pH médio de 7,4 e uma variação de 7,35 a 7,45. Se esse pH ficar muito desviado, né, desse valor normal, a gente tem problema com o funcionamento de proteínas, de reações bioquímicas no organismo. E, normalmente, no nosso dia a dia, várias coisas alteram esse equilíbrio. Aí o corpo vai lá e corrige. Por exemplo, na parte de produção de ácidos, todos esses metabolismos, todas essas atividades levam à produção de ácido. Então, olha só, quando a gente faz o metabolismo dos lípides, eu produzo ácido. Metabolismo das proteínas, aminoácido. Dos carboidratos, ácido pirúvico. Exercício físico, ácido lático. E durante essa produção, como eu comentei, o nosso corpo vai alterar alguns elementos para manter o pH estável. De todos esses elementos, a gente pode, de forma didática, resumir em dois principais elementos que acabam alterando bastante o pH. Um deles é o bicarbonato e o outro é o CO2. Ok, pessoal? Então, essa é uma fórmula bastante conhecida de Henderson-Hesselbalch, que na verdade a gente, desta forma, de modo simplificado, diz o seguinte: as alterações de bicarbonato estão diretamente proporcionais às alterações do pH. Então, tudo que aumenta o bicarbonato, aumenta o pH, fica mais básico. Tudo que diminui o bicarbonato, diminui o pH, fica mais ácido. O CO2 está inversamente proporcional ao pH. Então ele se relaciona de forma oposta ao pH. Ou seja, quando eu aumento o PCO2, eu diminuo o pH. Então o aumento do PCO2 leva à acidose. A diminuição do CO2 aumenta o pH. São inversamente proporcionais. Então a diminuição do CO2 leva à alcalose. E isso é fundamental para tudo que a gente vai conversar. O pH normal fica dentro dessa faixa etária, 7,35 a 7,45, mas cada vez mais a gente utiliza na prática clínica valores médios, e em livros também, em questões também. Então é legal também saber essa abordagem. O pH normal vai de 7,35 a 7,45, mas o pH valor médio é 7,40. O objetivo do nosso organismo é manter o pH estável. Então, cada vez que eu altero o bicarbonato, eu vou ter uma alteração do CO2 compensatória. Cada vez que eu altero o CO2, eu vou ter uma alteração do bicarbonato compensatória. E é isso tudo que a gente vai ver nesse estudo de equilíbrios ácidos básicos. Ainda um pouco dentro da fisiologia, a gente tem 3 tipos de resposta que ajudam a compensar essas alterações de pH. Uma resposta mais imediata, feita por um conjunto de substâncias que formam o sistema tampão. Uma resposta um pouco mais tardia, que é a resposta respiratória. Então, quando o pulmão, na verdade,
tem a sua frequência respiratória aumentada, ele lava CO2, ele diminui o CO2, e se diminui o CO2, o pH fica mais alto, né? Fica com alcalose, é um mecanismo compensatório. Se a parte respiratória, você diminui a frequência respiratória, eu aumento o CO2 e diminuo o pH, fico mais acidótico. E o mais demorado é a resposta renal, que regula a excreção do bicarbonato. Então eu tenho o sistema tampão, tenho a parte respiratória e tenho a parte renal. Isso tudo vai estar interferindo no que a gente chama de respostas compensatórias dos distúrbios ácidos básicos. Valores médios vai nos ajudar bastante para resolver questões e para estudar gasometria arterial, a gente considerar os valores médios. Então, tudo bem, pessoal, o pH normal ele é de 7,35 a 7,45, mas o valor médio é 7,40. O valor médio do PCO2, 40. O valor médio do bicarbonato, 24. Base excess, 0. Cloro, 100. Anion gap, 10. E a variação do anion gap, dividida pela variação do bicarbonato, 1. Esses 4 que estão aqui, são os que vocês mais avaliam. Agora, esses outros 3, que nós vamos explicar mais à frente aqui nessa aula, são importantíssimos para a gente poder avaliar com mais detalhes os casos de acidose metabólica. Eu preciso do cloro para calcular o anion gap. E aí depois você faz a variação do delta anion gap pelo delta bicarbonato. Mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, um pouco mais tarde, ok? Bom, tipos de distúrbios. Às vezes aparece esse termo em algumas questões, ou vocês vão ler nos livros de UTI. Um distúrbio primário é aquele que ocasiona a alteração ácido-básica. O distúrbio primário vai ser uma alteração do CO2 ou do bicarbonato. Quando esse distúrbio acontece, o corpo ativa mecanismos para tentar corrigir, que são os mecanismos compensatórios secundários. Então, altera o CO2, eu começo a ter ou uma acidose ou uma alcalose, aí eu ativo um mecanismo compensatório para o pH ficar dentro da faixa de normalidade. Em algumas situações clínicas, eu posso ter um distúrbio misto, em que eu tenho mais de um distúrbio primário. Eu tenho, por exemplo, acidose metabólica com alcalose metabólica. Isso pode acontecer. Eu tenho distúrbios mistos, mais de um distúrbio primário. E aqui, no caso, eu tenho o distúrbio que ocasionou toda a alteração e aqui a resposta compensatória. E a gente vai estudar como é que você calcula essa resposta compensatória. Quando você recebe, então, uma gasometria arterial de um paciente, a primeira pergunta que você deve se fazer é: o distúrbio primário é metabólico ou respiratório? Se for metabólico, que ficou agora na cor azul, a alteração inicial é do bicarbonato. Se o distúrbio primário for respiratório, a alteração inicial é do PCO2. Se o distúrbio for de acidose metabólica, como o distúrbio primário ele é metabólico, ficou azul aqui o bicarbonato e ele diminuiu. Por quê? Porque o bicarbonato é diretamente proporcional ao pH. Então, cai o bicarbonato, cai o pH, acidose metabólica. Está na cor azul, é o distúrbio primário. Para o pH não ficar acidótico, o nosso corpo ativa um mecanismo compensatório. O mecanismo compensatório sempre tem o mesmo sentido
do distúrbio primário. Então, se cai o bicarbonato, vai cair o PCO2. Por exemplo, hiperventilando. Por isso que o paciente com cetoacidose diabética chega hiperventilando. Porque na cetoacidose diabética, ele diminui, ele consumiu bicarbonato. O pH dele cai, vai ficar em acidose. Aí, ele ativa a taquipneia para lavar o CO2. A hora que diminui o CO2, sobe o pH para tentar equilibrar. Então, mecanismo primário, mecanismo compensatório. Nós conseguimos calcular a expectativa de compensação. No caso do exemplo que a gente está falando agora, que seria de uma acidose metabólica, eu sei que o distúrbio primário caiu o bicarbonato. Qual é o PCO2 que eu espero encontrar? Quando você pegar um livro de UTI, ele vai dar duas fórmulas. Por quê? Porque esta fórmula, que termina em mais ou menos 2, contempla a variação do pH de 7,35 a 7,45. Então, o PCO2 que você vai esperar, né, o número de PCO2 que vai ser a resposta compensatória, é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. E aí vai estar lá a faixa de PCO2 que eu espero obter. Porque caiu o bicarbonato, vai cair o meu PCO2. Se você lidar com valores médios, pH 7,40, bicarbonato 24, PCO2 40, aí você usa essa fórmula aqui de baixo. Para cada 1 mEq por litro que caiu o bicarbonato, eu espero que caia 1,2 do PCO2. Mais para frente na aula, a gente vai dar exemplo com correlação clínica, ok? Que são quais são os casos de cada um dos distúrbios. Alcalose metabólica. O que está em azul é o distúrbio primário. Então, a alcalose aumentou o bicarbonato. Ele é diretamente proporcional ao pH, subiu o pH. A alcalose, ok? Então, aumento do bicarbonato, aumentou o pH. Esse é o distúrbio primário. Para o pH não ficar alto, eu vou ativar mecanismo compensatório. A resposta compensatória tem o mesmo sentido do distúrbio primário. Então, aumenta o PCO2. Quanto que aumenta de PCO2? O PCO2 vai aumentar porque daí ele diminui o pH, que tinha subido, para tentar equilibrar. Mas quanto que ele vai aumentar? Está aqui a fórmula da expectativa de compensação. A variação de PCO2 é igual a 0,6 da variação do bicarbonato. Os últimos slides são casos clínicos em que a gente usa a fórmula com números para vocês entenderem melhor, ok? Acidose respiratória. Agora, o distúrbio primário, que está aqui na cor azul, envolve o PCO2, porque é acidose respiratória. E acidose, então o meu PCO2 subiu, porque ele é inversamente proporcional ao pH. Então o CO2 sobe, o pH cai. Exemplo, hipoventilação. Então o CO2 subiu, o pH caiu. A resposta compensatória tem sempre o mesmo sentido do distúrbio primário. Então sobe o bicarbonato. Agora, o quanto que eu espero que suba o bicarbonato? Depende. Porque toda vez que você lidar com distúrbios respiratórios, eu tenho mecanismo agudo e mecanismo crônico. Então, se for uma acidose respiratória aguda, eu espero que a variação do bicarbonato seja 0,1 a variação do PCO2. Se for um distúrbio respiratório crônico, eu espero que a variação do bicarbonato seja 0,4 a variação do PCO2, 4 vezes maior. O rim teve tempo de reter mais bicarbonato, então muda a fórmula. Alcalose respiratória, hiperventilação. O paciente hiperventila, aumentou a frequência respiratória, lavei CO2, como a gente fala na clínica médica, né? Diminuiu
o CO2, está aqui em azul, distúrbio primário. Então, o pH, que é inversamente proporcional, vai subir, alcalose. A resposta compensatória tem sempre o mesmo sentido do distúrbio primário. Então, caiu o PCO2, cai o bicarbonato. O quanto que ele cai? De novo, depende. Sempre que o distúrbio é respiratório, se divide em agudo e crônico. E aqui estão as expectativas de compensação. A variação do bicarbonato é 0,2 vezes a variação do PCO2 e a variação no crônico é de 0,4 a 0,5. Ok? A outra parte da nossa tabela de valores normais tinham o cloro, o onion gap e o delta onion gap, delta bicarbonato. Quando que vocês vão usar esses dados, pessoal? Quando vocês estiverem diante de uma acidose metabólica, tá? Eu preciso do cloro para calcular o anion gap. E calculando o anion gap, a gente vai calcular a variação do anion gap que você encontrou com o normal dividido pela variação de bicarbonato. Vamos entender como tudo isso funciona. Definição de anion gap. Se você pegar um livro de UTI, vai estar escrito assim, ó. O anion gap é calculado pela diferença dos cátions e ânions de eletrólitos medidos no plasma. Acontece que o maior representante dos cátions é o sódio e dos ânions é o cloro e bicarbonato. Então, olha, ficou assim a fórmula. Anion gap é igual sódio menos cloro mais bicarbonato, tá? Parte positiva menos a parte negativa junta, ok? Outra forma de estar escrito é, ele representa os ânions não mensuráveis. Então, através dessa fórmula, você vai inferir o anion gap. Valor normal, 10, é o valor médio, variando entre 8 e 12 miliequivalentes por litro. Quando que eu uso o anion gap? Eu uso o anion gap para diferenciar as acidoses metabólicas. E é importante diferenciar. Primeiro porque a acidose metabólica é um dos distúrbios mais frequentes que a gente pega na UTI. E quando você diferencia elas, algumas, a hidratação vai ser o principal tratamento. Outras, eu vou precisar repor bicarbonato. E o cálculo do anion gap te ajuda a tomar essa decisão. Então, olha só. Se eu tiver uma acidose metabólica que somente caiu o bicarbonato, e ele está aqui em azul, porque para ser acidose metabólica, o distúrbio primário tem que obrigatoriamente ser a queda do bicarbonato, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma acidose metabólica, portanto, cai o bicarbonato por definição, e se só o bicarbonato teve alteração, como é que vai ficar o anion gap? O bicarbonato cai, então vai ficar o sódio menos uma conta aqui menor. Portanto, o anion gap aumenta. Então, a gente chamaria essa acidose metabólica, que a hora que você calcula o anion gap, ele dá 16 de acidose metabólica com anion gap aumentado. Então, de novo, pessoal, você encontrou um paciente com acidose metabólica, aí você pega o cloro, pega o sódio e calcula o anion gap. Vamos supor que deu 16. Opa, tá alto. Significa que eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Só o cloro sofreu alteração. Ele caiu na fórmula. O anion gap subiu. Os livros chamam de acidose metabólica com anion gap aumentado ou acidose metabólica com anion gap. Tá legal? Às vezes vem escrito assim em algumas questões. Quais são as situações? As mais frequentes da clínica médica. Então, cetoacidose diabética, alcoólica, jejum prolongado, sepse, tá certo? Algumas intoxicações exógenas. Então, essas são causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Dica clínica já. Esses casos todos vão ter os seus tratamentos específicos, como na cetoacidose diabética, né? Você vai precisar de bomba de insulina, tá certo? Para quebrar a produção dos corpos cetônicos, mas o tratamento mais importante aqui é hidratação. Já existem outras acidoses metabólicas que o bicarbonato cai,
que é o distúrbio primário, mas o cloro aumenta. Como cai um e sobe o outro, o anion gap fica normal. Essas a gente chama de acidose metabólica com anion gap normal. Ou, alguns livros falam, acidose metabólica sem anion gap. Quando isso acontece, é porque eu tenho distúrbios em que eu perdi bicarbonato, em geral eu não consumo, eu perco bicarbonato e eu retive cloro. São acidoses metabólicas hiperclorêmicas. Exemplo, diarreia, fístula ou drenagem no intestino delgado, derivação ureteral, acidose tubular renal. Então você vai ter perda de bicarbonato e retenção de cloro, e o anion gap fica normal. Essas causas, em geral, você precisa repor bicarbonato. Agora, as acidoses metabólicas com anion gap aumentado, então sepse, cetoacidose, desidratação, são muito frequentes. Às vezes na UTI, elas existem junto com alcalose metabólica, com acidose metabólica com anion gap normal, tá aqui ó, alcalose metabólica, acidose. Como é que eu vou descobrir isso na gasometria? É aí que entra o papel do delta anion gap e delta bicarbonato. Então o que é o delta anion gap? Acidose metabólica de anion gap aumentado, tá certo? Que é cetoacidose, sepsis, desidratação. Então você pega o anion gap aumentado e subtrai do valor médio de anion gap, que é 10. Delta bicarbonato, você pega o valor médio de bicarbonato e subtrui do encontrado, porque o encontrado vai estar menor, né? É uma acidose metabólica. Aí eu faço a variação do anion gap e a variação do bicarbonato. Eu tenho 3 possibilidades: dar próximo de 1, acima de 2 e menor de 1. Vamos avaliar cada uma delas. Se o delta anion gap, delta bicarbonato, der maior que 2, significa que a variação do anion gap é 2 vezes maior do que a variação do bicarbonato. Então tem alguma coisa que não deixou o bicarbonato alterar tanto. O anion gap ficou muito mais elevado. O bicarbonato não baixou tanto assim para acompanhar. Então aquela relação ficou desfavorável ao anion gap. Então quando você pegar um delta anion gap, delta bicarbonato, e tiver acima de 2, quer dizer, muito maior variação do anion gap do que o bicarbonato, é porque eu tenho associação com alcalose metabólica. Por isso que o BIC não variou tanto. Eu tenho acidose metabólica como distúrbio primário, mas eu tenho um distúrbio misto com alcalose metabólica. Então, opa, distúrbio misto é achado pela fórmula delta gap, delta bicarbonato. O mais comum é você fazer essa conta e ficar entre 1 e 2, normal. Então, a variação do anion gap é totalmente explicada pela variação do bicarbonato. Então, eu devo ter uma acidose metabólica com anion gap aumentado pura, isoladamente. E se tiver menor que 1, é porque a variação do bicarbonato é maior do que a variação do anion gap. Eu devo estar tendo 2 distúrbios simultâneos que abaixam o bicarbonato. Nesse caso, se você calcular o delta anion gap, delta bicarbonato e vier menor que 1, você está autorizado a falar que você tem acidose metabólica com anion gap aumentado, associado com alguma coisa clínica que cause acidose metabólica com anion gap normal. Ok? Este é o algoritmo, pessoal. É o resumo de como a gente deve evoluir avaliando uma gasometria arterial para ver o distúrbio ácido básico. Então, primeiro passo, avalie o pH. Eu tenho uma acidose ou uma alcalose? Aí eu avalio o bicarbonato e o PCO2. Por quê? Se eu tenho uma acidose, eu espero que o PCO2 esteja mais alto ou o bicarbonato esteja mais baixo. Se for uma acidose respiratória, o PCO2 vai estar alto. Se for uma acidose metabólica, o bicarbonato vai estar baixo. Então você vê, a alteração é do bicarbonato, é metabólica. A alteração é do PCO2, é respiratória. Se for do PCO2 respiratório, eu avalio clinicamente se o distúrbio é agudo ou é crônico.
Depois você vê que você já determinou que tem, por exemplo, uma acidose metabólica. Aí você calcula a expectativa de compensação, para ter ideia se o distúrbio é misto ou é simples. Os distúrbios simples estão lá perseguindo a expectativa de compensação. Se o caso clínico for de uma acidose metabólica, é interessante você calcular o onion gap e ver se é uma acidose metabólica com onion gap normal, também chamada sem onion gap, ou uma acidose metabólica com onion gap aumentado. As acidoses metabólicas de onion gap aumentado, em geral o tratamento é volume, sepse, cetoacidose diabética, desidratação. Se você tiver uma acidose metabólica com onion gap normal, em geral, eu tenho que repor o bicarbonato. E aí eu vou para o tratamento específico e eu posso calcular o delta gap, delta bicarbonato. Vamos ver agora algumas correlações clínicas, pessoal. Acidose respiratória. Distúrbio principal, né, o distúrbio respiratório, tá, que iniciou. Se é acidose, aumentou o PCO2. Como é que aumenta o PCO2 nosso? Hipoventilação. Mecanismo compensatório, eu vou reter bicarbonato para tentar neutralizar o pH. Quais são os quadros clínicos? Depressão do sistema nervoso central, então uma pessoa que tomou sedativos, que tem uma doença do cérebro, apneia do sono, problemas pleural e pulmonares, DPOC, pneumonia, né? Desordens músculo-esqueléticas, cifroescoliose grave, Guillain-Barré, miastenia graves, poliomielite, lesão medular, todas essas dão hipoventilação, aumentam o PCO2, acidose respiratória. Próximo distúrbio, alcalose respiratória. Eu estou lavando o CO2, está diminuindo o PCO2. Hiperventilação. O mecanismo compensatório, o rim joga fora bicarbonato para tentar neutralizar o pH. Quadro clínico, né? Quadro clínico de hiperventilação. Agudo, ansiedade, crise de histeria, dor. Acidente vascular cerebral que muda aquele nosso padrão respiratório das aulas de propedêutica. Insuficiência hepática, tromboembolismo pulmonar, que vai dar um quadro de hipóxia, qualquer outro quadro de hipóxia, edema agudo de pulmão, todos esses, alcalose respiratória. E tem alguns casos crônicos, né? Infecção ou tumor do sistema nervoso central, trauma, anemia, gravidez, são causas de alcalose respiratória crônicos. Próximo distúrbio, acidose metabólica com onion gap aumentado. Aqui o bicarbonato está sendo consumido, o cloro é normal, por isso que o onion gap aumenta. E a gente vai ter como mecanismo compensatório hiperventilação, para tentar diminuir o PCO2, né? Porque consumir o bicarbonato, diminui o PCO2, mesmo sentido do mecanismo compensatório. Quais são na prática clínica? Olha só, insuficiência renal. Então, paciente renal crônico, né? Renal crônico grave, chega com acidose metabólica, com onion gap alto, tá certo? Cetoacidose diabética, intoxicações exógenas, intoxicação por metanol, tá lá na aula de intoxicação. Acidose lática, sepse, insuficiência cardíaca congestiva. Próximo distúrbio, acidose metabólica com onion gap normal. Aqui eu estou perdendo bicarbonato e retendo cloro, então elas são hiperclorêmicas. Também tem como mecanismo compensatório tentar diminuir o PCO2. Exemplo, diarreia. Por isso que os mecanismos podem coexistir. Quantos pacientes em UTI acabam tendo diarreia, né? Fístula ou drenagem do intestino delgado. Perda renal de bicarbonato. Acidose tubular renal. As acidoses metabólicas com onion gap normal, em geral, necessitam repor bicarbonato. Por isso que ajuda o cálculo do onion gap. Alcalose metabólica. Agora aumentou o bicarbonato. Em geral, por perda de hidrogênio. Mecanismo compensatório, aumenta o PCO2, hipoventilando. Quem é clinicamente que causa alcalose metabólica? Vômitos. Joga fora muito o ácido gástrico. Sonda nasogástrica aberta, diurese excessiva, ascite, hipocalemia.
ingestão de bicarbonato, excesso de glicocorticoide ou mineralocorticoides podem levar. Agora vamos fechar com alguns exemplos clínicos, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo, pH 7,48, PCO2 48 e bicarbonato 36. Para avaliar esse distúrbio, vamos usar os valores médios. pH, valor médio, 7,40, portanto, 7,48, alcalose. PCO2 normal, 40. 48, o PCO2 aumentou. Engraçado, porque o PCO2 alto levaria à acidose. Então ele não é o distúrbio primário. Bicarbonato, normal, 24. E aqui está 36. Então esse é o distúrbio primário. Por quê? O bicarbonato sobe e isso sobe o pH. Então, alcalose metabólica. E o PCO2? Por que ele subiu? Porque deve estar na expectativa de compensação. Então eu tenho uma alcalose metabólica e vamos calcular a expectativa de compensação. A fórmula da alcalose metabólica é que a variação do PCO2 é 0,6 a variação do bicarbonato. Quanto que variou o bicarbonato? Olha só, de 36 para 24, 12. Então, 0,6 vezes 12, 7,2. Então, a variação do PCO2 é 40, que é o valor médio, mais 7,2, 47,2 e está chegando aqui perto, tá? Então, provavelmente, se tivesse mais próximo de 47, 47,2, o pH já teria chegando perto aqui de 7,45, que é o limite superior dele, perfeito? Outro exemplo, pH 7,30, acidose. PCO2 60, aumentado. E bicarbonato 30, também aumentado. Só que o bicarbonato alto, o que ele daria? Um bicarbonato elevado, alcalose, nunca uma acidose. Então o distúrbio primário é respiratório. Então o valor médio, pH 7,40, 7,30, acidose. PCO2 40, aumentado, acidose respiratória, tá? No caso do quadro clínico, esse paciente tem uma acidose crônica. Então eu pego a fórmula da expectativa de compensação. A variação do bicarbonato é 0,4 a variação do PCO2. O PCO2, que deveria estar 40, ali está 60. Então 20 é a variação do PCO2. 0,4 vezes 20, 8. Bicarbonato, 24 mais 8, 32. E está ali a expectativa de compensação. Ok? Muito bom, pessoal. Essa foi uma visão geral dos distúrbios do equilíbrio ácido-básico para resolver as questões de prova e para a prática clínica das visitas de UTI. Um grande abraço e até a próxima.